tarde a todos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez para refletirmos à luz do Evangelho do Espiritismo e de Jesus sobre o que significa o verdadeiro trabalho do Cristo. Antes, porém, vamos iniciar com uma prece. Amado Deus, neste instante, contamos com a presença dos nossos amigos espirituais, nos abençoando, nos protegendo, nos intuindo, para que possamos, Senhor, levar a mensagem com muita clareza e com muito amor no coração. Que os amigos espirituais dilatem a nossa compreensão, a nossa disposição e estejam presentes conosco durante o trabalho da tarde. Muito obrigada. A lição de hoje é do livro Vinha de Luz, lição 68, e o título da lição é No Campo. O livro Vinha de Luz foi psicografado por Chico Xavier, editado por Emmanuel. Como todas as lições desse livro, há uma frase inicial. E a frase inicial desta lição de hoje é oriunda da Bíblia e é o campo, é o mundo. Jesus, e encontra-se em Mateus, capítulo 13 e versículo 38. Campo, em português, dependendo do contexto, tem vários significados. Pode se referir a uma vegetação caracterizada por grama, que é o campo de futebol, pode ser a zona rural e outros tipos de campo que nós veremos no decorrer da tarde. O campo, como área cultivada, é a terra para o plantio, local de semeadura e de colheita. O campo é também a concepção de tudo em que atuamos. Campo magnético, campo de trabalho, campo familiar, campo das ciências, campo do universo, são todas as ocasiões e dimensões que somos convidados a trabalhar, em que potencializamos as nossas energias. A área a ser cultivada significa uma ação, um movimento. Cultivar é um ato de atuar, é um movimento de plantar as sementes, as ideias e uma imensidão de coisas. A gleba do Cristo ela é imensa e requer muitos trabalhadores. E trabalhadores que não demonstrem predileções pessoais por locais de trabalhos ou por tipo de trabalho diferente. Jesus veio nos exemplificar e nos ensinar que, através do trabalho, em qualquer área, no nosso cotidiano, por menor que ele seja, é o caminho para a nossa evolução espiritual e para a nossa vida eterna. Ele nos deixou um legado de ensinamentos tão grande que, se nós os aplicarmos no nosso cotidiano, além de nos modificarmos, estaremos colaborando para a modificação das pessoas do nosso entorno. Tudo que nos é concedido é campo de trabalho para o desenvolvimento do nosso espírito. Sendo Deus soberanamente bom e justo, tudo que está no nosso caminho é tudo que necessitamos para o aprendizado. Caso contrário, Deus não seria justo. Toda necessidade é atrelada a um fim, para a harmonização da nossa alma. Então, não adianta a gente reclamar quando as coisas chegam e que não nos agradam. Tudo comigo, porque comigo são consequências dos nossos atos, a ação e reação. Então, se nós confiarmos na bondade e na justiça divina, a gente tendo essa fé e a presença de Deus nos nossos corações, nós vamos superar todas as experiências, todas as dificuldades que chegarem na nossa caminhada. Todo mundo está energeticamente conectado. É um mundo de atuação de Deus, de Jesus e da espiritualidade. O nosso campo de atuação é o local em que vivemos. Porém, devemos nos solidarizar com as pessoas que sofrem à distância, que sofrem próximos de nós, e com os países que sofrem as catástrofes, as tempestades, os incêndios. Então, como que vamos colaborar à distância? Orando,
colaborando da melhor maneira que nós pudermos, inclusive, se pudermos, enviando doações. O campo de Jesus não se limita a lugares sagrados, a templos maravilhosos, não. Ele se estende por todas as partes, onde existir dor, ignorância, necessidade. Portanto, o campo de Jesus é o mundo inteiro, das florestas, das vivosas, aos pântanos e vales sombrios. Uma aguinha. Jesus atua nos pântanos materiais, nos pântanos emocionais, da ignorância, do egoísmo, do sofrimento, que clamam por drenagem e socorro imediato. São as áreas da nossa própria alma que precisam de purificação. São os desafios da sociedade que exigem nossa ação. São as áreas da escuridão, das dúvidas, do desalento que persistem em nossos corações, em nosso redor. Isso nos lembra que há regiões espirituais e regiões sociais mais desenvolvidas e outras que ainda carecem de drenagem moral, de amparo, de luz, de socorro imediato e de trabalhadores da última hora também. Alguns trabalhadores aceitam trabalhar desde que seja perfumado, bonito, confortável o ambiente. Poucos permanecem no terreno que exige esforço, renúncia, sacrifício. O verdadeiro servo não escolhe missão, ele serve onde for preciso. E aí Jesus nos fala, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está em Mateus, capítulo 9, versículo 37. Precisamos sair do comodismo. A seara de Deus nos espera. Tanto podemos trabalhar no campo familiar, na sociedade, em todos os lugares por onde passarmos. Através das nossas ações, plantamos o que está em nossos corações. Se houver em nossos corações equilíbrio e harmonia, é isso que vamos plantar. Porém, se houver desequilíbrios, também estaremos plantando desequilíbrios. Daí a nossa responsabilidade do conhecimento, de vivenciar os ensinos de Deus, de Jesus, e vivenciar no dia a dia, levando por onde passarmos esses conceitos de amor, de fraternidade. No campo de Jesus, a semente plantada é do amor. Sendo ele nosso modelo e guia, é essa semente que nós devemos espalhar por onde passarmos. Quando a terra do campo é excelente, se plantarmos amor, vai nascer amor. Porém, quando o solo for pobre de nutrientes, necessário que haja outra configuração. Há a necessidade de auxiliar, de tratar com sensibilidade, de preparar o solo como faz Jesus, que planta conforme as possibilidades do solo para fazer florescer. Portanto, não adianta queremos colocar as melhores sementes naqueles terrenos que não estão preparados. Elas não vão florescer, elas não vão vingar. É como se nós quiséssemos levar conteúdos para os terrenos das almas que não estão preparados para receber. Então, não podemos jogar nessas almas um conteúdo muito elevado, porque ainda elas estão necessitando de trabalhar a terra, de arar o coração, de arar as ideias, os pensamentos, para depois sim jogar a semente e essa semente poder brotar e produzir. O trabalho do Cristo começa em nós mesmos. Trabalhar para Jesus é aperfeiçoar-se constantemente, porque o amor é uma coisa tão ampla, são tantas as virtudes que temos que trabalhar, e às vezes a gente não tem noção daquilo que a gente tem e daquilo que nos falta ainda. Então é importante a autoavaliação, o autoconhecimento e o trabalho constante para nos libertarmos das amarras da ignorância que nos impede de evoluir. Cultivar o nosso solo interior é o primeiro passo para servir ao próximo com
humildade e com autenticidade. À medida que nós estamos bem, nós levamos aquilo para onde passarmos, né? E como agimos normalmente? A maneira mais comum é observarmos o campo e pensarmos a maneira como vamos nos servir dele. O orgulho e o egoísmo vêm à tona. Vemos o campo a ser trabalhado baseados na nossa maneira de enxergar e de sentir o mundo. E essa postura não agrada a Jesus, porque não somos nós que estamos sentindo os problemas, são as pessoas do nosso entorno. E nós temos que compreender cada um tem uma história, cada um passa por um momento, e nós temos que ter a sensibilidade de olhar, de entender, de não julgar e de auxiliar na medida do possível. E aí a gente pergunta, como podemos servir para que as pedras possam ser retiradas, seja dos campos da emoção, seja dos campos dos sentimentos, seja no campo material? Como está o nosso coração? Como está o meu coração para eu poder atender o meu irmão? Meu coração está dolorido, meu coração está desequilibrado. Então, o que eu tenho que fazer, meu Deus? Me reestruturar. Daí eu posso soltar, daí eu posso levar as energias que eu recebo do alto. Será que estamos ainda carregando mágoas? Será que estamos com aquele orgulho disfarçado ou com aquela preguiça emocional? Onde estão as terras excelentes dos nossos corações? Onde cultivamos o amor, a paciência e a humildade? Isso é muito importante a gente avaliar, porque geralmente no lugar que a gente tem as pessoas que mais a gente ama, lá no nosso cotidiano, lá no nosso lar, onde tem aquelas pessoas mais difíceis, que de repente a gente perde a paciência, de repente a gente grita, e não percebemos, não temos a sensibilidade de ver que aquela pessoa que nos parece chata naquele instante está pedindo socorro. Eu estou chamando a tua atenção, olha para mim. Eu necessito de compreensão, eu necessito de entendimento, eu não consigo caminhar sozinho. E daí o que nós temos que fazer? Senhor, me ampare, me dê a sabedoria para que eu possa administrar, porque eu também estou igual a ela. À medida que eu retruco, à medida que eu grito, à medida que eu brigo, ou eu estou igual a ela ou eu estou pior, porque eu ainda tenho conhecimento, talvez ela não tenha, não é? Os charcos gigantescos que precisam ser drenados são os nossos medos, as nossas mágoas, os nossos vícios e os ressentimentos que carregamos. Os vales de sombra que precisam de luz são as nossas dúvidas, a nossa falta de fé, a nossa indisposição para perdoar. Quem não tem tudo isso? Quem de nós não passa por momentos que sentimos tudo isso? Estamos aqui para aprender. Nós somos ainda em construção. Nós estamos aqui para absorver os conhecimentos, para que eles penetrem no nosso interior e para que possamos nos modificarmos para melhor, né? Assim como um campo que precisa de tempo para germinar, nós também precisamos de paciência com os outros e conosco mesmo. Nem toda semente brota no mesmo ritmo. Então, nós temos que nos entendermos. Estamos caminhando, um aprendizado. É normal escorregar, é normal errar. Mas o que não é normal e que não deve ser feito é permanecer no erro. Mas à medida que eu sinto as minhas deficiências, à medida que eu não tenho medo de expor as minhas deficiências, eu estou aprendendo. Porque normalmente a gente pega as nossas deficiências, os nossos medos e faz o quê? Põe embaixo do tapete, para ninguém ver. E não é por aí. À medida que eu me exponho, é lógico que eu não vou me expor por aí, mas na pessoa que eu confio, no lugar que eu confio, que eu coloco, que eu faço aquela catarse, que eu tiro do meu coração tudo aquilo que me magoa, tudo aquilo que me machuca, tudo aquilo que me prende no chão, eu vou me tornando mais livre, mais leve, mais solta. À medida que a gente expõe, a gente recebe do alto, recebe das pessoas do nosso entorno o carinho, a compreensão, e isso nos fortalece.
Ao aceitarmos o chamado de Jesus sem reservas, sem escolher o quê? Estou à sua disposição, Pai, mas eu quero isso, isso, isso. Não é por aí. Eu estou à sua disposição, Pai. Seja feita a sua vontade e não a minha. Porque eu não sei o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para os outros. Mas eu confio em Ti, meu Pai. Dê o melhor para os nossos corações e para o nosso espírito. Então, à medida que nós aceitamos o chamado de Jesus, começamos a drenar os nossos próprios charcos interiores. O serviço do Cristo é libertador. Ele quebra as nossas resistências, nossos preconceitos, nossas limitações, trabalhando no campo espiritual alheio. Estamos cultivando flores de fraternidade, de compreensão e de esperança. Porque à medida que a gente doa, à medida que a gente ouve, à medida que a gente ampara, o que acontece? A gente recebe o perfume dessas flores que plantamos nos corações das pessoas. Então, é uma bênção de Deus a oportunidade do trabalho. E aí Jesus nos fala: tira primeiro a trave do seu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 5. Significa o quê? Minha filha, olha para dentro de você, retira de dentro de você as suas mazelas, trabalhe o seu interior, para que você possa realmente enxergar o seu companheiro e tirar o cisco do olho do seu companheiro, porque do companheiro é um cisco, e o seu, minha filha, é uma trave, mas você não enxerga essa trave. Você enxerga o cisco e deixa a sua trave. É aquilo de jogar embaixo do tapete. Vamos tirar essa trave. Vamos ser sinceras conosco mesmos e nos transformarmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Sendo o campo pedregoso, temos que cultivar primeiro o nosso campo interior. Tirar as pedras do campo das nossas ideias, dos nossos sentimentos, da nossa postura de vida, para que possamos tirar delicadamente as pedras que se apresentam nos nossos caminhos e nos nossos companheiros de jornadas. Com amabilidade e amor, com disposição para ouvir as necessidades do outro e que eles nos trazem. E não concluir conforme as nossas percepções, dando orientações para correções necessárias, sem usar forças que impedem o crescimento e tendo a humildade para plantar a boa semente. Significa o quê? Que quando alguém chega colocando as suas mágoas, as suas dores, tenhamos paciência, tenhamos o ouvido para ouvir, sem dar a nossa opinião. E quando formos dar a opinião, que não sejam pedras, que não vai machucar, que não vai angustiar mais aquele terreno pedregoso. Ele já está sofrido, ele está dolorido. E se nós jogarmos mais pedras, ele vai ficar ainda mais dolorido, mais acuado. Então é importante que possamos dar oportunidade para a pessoa falar, para ouvirmos, mesmo que a gente veja que não teve uma atitude adequada, nunca julgar, mas incentivar a pessoa a se autoavaliar. Peça proteção ao alto, para que Deus te ilumine, te mostre o caminho para você encontrar uma maneira de administrar os seus problemas. Então, o nosso objetivo aqui é sermos colaboradores do Mestre, amparando, direcionando, orientando e preparando o terreno dos corações, para que depois possamos lançar sementes que possam brotar e vicejar. Vamos refletir nestas verdades para enriquecer as nossas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-nos e intensificando-nos na obra do bem. Quanto mais bem fizermos, mais vamos aprendendo, porque é na troca do amor que a gente vai adquirindo os conteúdos que nos elevam.
Jesus não descansa e prossegue aguardando os companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste da terra. Ele precisa de muitos trabalhadores. Se a gente se propuser, temos que trabalhar com afinco, com vontade e com muito amor. O campo pedregoso é para o nosso aprendizado. É o caminho preparado para a evolução e aprimoramento do nosso espírito imortal. Portanto, enfrentemos as pedras nos diversos campos que refletem as nossas fragilidades, sem recuar ou preferir algo mais fácil. Porque, geralmente, quando a gente espelha no outro as nossas fragilidades, nos irrita muito, nos irrita profundamente, e a gente procura se afastar. É justamente aí que a gente tem que ver, naquele outro, o que nos irrita tanto e nos avaliarmos. Epa, se aquilo lá está me irritando, deve ter aqui dentro. Então, eu vou fazer um processo de autoconhecimento para que realmente possa haver a transformação interior. Devagar, e através dos pequenos serviços, vão se abrindo grandes oportunidades para lavrarmos a terra. Estamos sempre aprendendo. Toda a ação, por menor que seja, sendo no bem, interfere no desenvolvimento do campo. Sempre que recusamos, vacilamos ou recuamos diante da seara do Cristo, destruímos bases de sustentação, impedimos a nossa evolução. Aprendemos com as pequenas coisas a preparar o terreno e cultivá-lo com boas sementes. É o trabalho do dia a dia que nos faz chegar à maturidade. E eu vou lhes contar uma historinha rapidinha, o jardineiro do Cristo. Um jardineiro experiente foi convidado por Jesus para preparar um terreno que estava bem cheio de mato, de espinho, mas era um terreno fértil. E aí Jesus chegou para esse jardineiro e falou: olha, meu filho, você não quer fazer desse terreno um jardim? Para que fique mais bonito, porque as pessoas olhem e se sintam mais felizes, e para você também produzir algo maravilhoso? Ele falou: boa ideia, Senhor, eu vou sim, vou cultivar esse terreno. E aí começou tirando os matos, tirando os espinhos, capinando, plantando aqui, plantando lá, removendo a terra, mas era uma terra muito boa. Tudo que plantava dava. E aí ele deixou um jardim muito lindo, com árvores, com flores variadas, todo colorido, com grama. E aí Jesus passou por lá certo dia e falou: nossa, mas que beleza de trabalho que você fez, meu filho, parabéns, muito bom mesmo. E ele abraçou Jesus, aquela energia quentinha que aquece o coração, feliz da vida. Aí o mestre falou: olha, atrás daquele monte ali, daquele morro, tem mais um terreno, mas é um terreno meio alagado, cheio de espinhos. Mas será que você não poderia fazer um jardim tão belo quanto este lá? Aí ele parou, pensou e falou: mestre, não fica chateado comigo, mas eu não sou especializado nesse tipo de terra, de terreno. Não é minha especialidade. Tudo bem, meu filho, muito obrigado por essa beleza que você fez. E Jesus caminhando, porque ele passa, ele convida e vai andando. Quem quiser vai atrás, quem não quiser fica para trás e vai se arrepender mais tarde. Aí, andando mais um pouco, encontrou um outro senhor, muito simples, muito humilde, e ele falou: olha, meu filho, eu tenho um terreno ali atrás daquele monte ali, e é um terreno assim, meio um charco, meio molhado, com muita água, com muito espinho, com muito mato, mas será que você não poderia fazer um jardim ali para aproveitar, para tornar isso aqui tudo mais bonito, esse espaço? Aí ele pensou, falou: tudo bem, eu topo sim. Ótimo, maravilha. Aí foi embora Jesus e o rapaz foi lá no terreno. Quando ele chegou no terreno, ele falou: meu Deus, olha o que eu fui fazer. Peguei aqui uma situação meio delicada. E aí começou, lentamente, removendo o mato, tirando os espinhos, trazendo terra naquele charco,
colocando... Eu sei que ele preparou o terreno lindamente, removeu, colocou nutrientes na terra, porque era um terreno que não era muito produtivo, e lentamente foi criando o jardim. Ele foi tão perspicaz que ele buscou árvores que atraíam beija-flores, colocou plantas que atraíam borboletas, porque cada uma exala um perfume que chama essas espécies para o jardim. E o jardim ficou repleto de flores, de árvores, tinha movimento ali com as plantas coloridas e tinha movimento no ar das abelhas, das borboletas, do beija-flor. Então, ele transformou aquele espaço numa espécie de jardim maravilhoso. Aí Jesus passou, olhou aquilo, mas ficou feliz, ficou radiante. E aí ele disse: aqui floresceu o verdadeiro amor. E o rapaz ficou agradecido pela oportunidade. Mas a moral da história é: o valor está em quem serve com coragem, não em quem escolhe para servir. Então, o terreno era muito mais complicado, mas o resultado do trabalho foi muito mais satisfatório, gratificante, né? Muitos buscam proteção espiritual, auxílio e equilíbrio. E o que nos protege verdadeiramente é o trabalho na prática constante do bem. Isso é que nos estrutura. Quando nos dedicamos ao trabalho com amor, criamos uma vibração protetora, sintonizamos-nos com os bons espíritos e afastamos as influências negativas. Então, quando a gente pensa que está doando, nós estamos recebendo. Jesus nos diz: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Isso está em João, capítulo 5, versículo 17. O serviço no bem é o maior escudo contra o mal. Ele fortalece, purifica, ilumina. A lavoura do Cristo é vasta. Ele não nos obriga, ele nos convida a cada dia, com muito amor, para que possamos ser produtivos na sua seara. Muitas vezes ele nos convida e alguns dirão: ah, eu não sei fazer isso. Ah, eu não estou pronto. Ah, isso não é o meu perfil. E aí, Jesus não quer saber. Jesus não quer perfeição. Ele deseja disposição. A seara do Cristo não espera servidores perfeitos, não, mas que sejam dispostos. Não exige especializações, apenas o coração. Não pede títulos, apenas a entrega. Que saibamos ser humildes, onde for necessário, com coragem diante dos charcos e com constância nas montanhas e vales sombrios. Jesus não descansa, ele não se detém das nossas falhas, das nossas fugas, das nossas predileções. Ele prossegue, aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste da terra. Ele vai. Quem quiser, venha. Convida todo mundo. Quanto mais pessoas vierem, mais feliz ele vai ficar. Mas ele não vai obrigar a ninguém ir. Se nós perdemos as oportunidades, o problema é nosso. O que vai acontecer? Vai retardar o caminho da nossa evolução. Né? Por isso é importante estarmos sempre atentos, né? Buscando o mestre cada vez mais. O mestre sabe que cada um de nós tem um potencial imenso dentro dos nossos corações. São as sementes divinas das nossas potencialidades, que podem florescer e dar muitos frutos. Ele nos convida dia após dia a nos unirmos a Ele nessa grandiosa obra. Não fujamos dos vales escuros. Levemos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa própria luz para iluminar e dissipar a escuridão e a ignorância dos que sofrem, da falta de conhecimento, pela ignorância. Pensemos na força que reside em nós.
É a mesma força que faz a semente brotar lá naquele terreno árido. É a força do Espírito que habita em cada um de nós. Assim como a sementinha explode lá, nós também podemos explodir com as nossas virtudes, os nossos bons sentimentos, as nossas boas emoções. Portanto, somos capazes de transformar os nossos próprios charcos em jardins de virtudes e de estender essa capacidade a todos do nosso redor. A verdadeira medida do nosso progresso espiritual não está nas flores mais lindas que cultivamos, mas está em termos coragem de enfrentarmos aqueles terrenos agressivos, multiformes, levando luz, esperança e aonde a sombra prevalece. Jesus não descansará até que o seu campo esteja completamente florido. Que nós também não descansemos do nosso trabalho de aperfeiçoamento e de serviço. O texto de hoje nos convida a ver o mundo como um grande campo de serviço, onde o Cristo atua em cada campo, cada canto, e onde nós somos chamados a colaborar. Não só onde há trabalho fácil, mas principalmente onde há maiores necessidades. Vivemos tempos em que muitos desejam servir, mas poucos se dispõem do trabalho persistente, constante, sem escolher terrenos, sem medir recompensas. A cada amanhecer, sejamos o solo fértil, o semeador incansável, pois a colheita do amor depende da semeadura de cada dia. E graças a Deus, e vamos orar. Pai de bondade infinita, que as sementes do vosso amor possam encontrar em nossos corações um terreno preparado para que elas possam crescer viçosas e que possamos, Senhor, levá-las por onde passarmos, preenchendo os corações, preenchendo o vazio, a tristeza, a angústia dos que ainda não te conhecem, que não te reconhecem como o caminho, a verdade e a vida. Queremos agradecer, Senhor, por essa doutrina que nos fortalece, que nos dá esperança. Queremos agradecer por esta casa que nos acolhe e pedir que continue nos abençoando, nos protegendo e nos intuindo para que possamos seguir eternamente pelo caminho dos teus ensinamentos. Muito obrigada, graças a Deus, e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.